Filoteia, São Francisco de Sales. Parte 2. Diversos avisos para elevar a alma a Deus por meio da oração e da recepção dos sacramentos. Capítulo 1. A necessidade da oração. A oração, fazendo o nosso espírito penetrar na plena luz da divindade e expondo a nossa vontade abertamente aos ardores do amor divino, é o meio mais eficaz de dissipar as trevas de erros e ignorância que obscurecem a nossa mente e de purificar o nosso coração de todos os seus afetos desordenados. É ela a água da graça que leva a nossa alma de suas iniquidades, alivia os nossos corações, opressos pela sede das paixões, e nutre as primeiras raízes que a virtude vai lançando, que são os bons desejos. Mas o que muito em particular te aconselho é a oração de espírito e de coração, e, sobretudo, a que se ocupa da vida e paixão de nosso Senhor. Contemplando-o sempre de novo pela meditação assídua, tua alma há de, por fim, encher-se dele, e tu conformarás a tua vida interior e exterior com a sua. Ele é a luz do mundo. É nele, por ele e para ele, que devemos ser iluminados. Ele é a árvore misteriosa do desejo de que fala a esposa dos cantares. É a seus pés que temos que ir respirar este ar suavíssimo, quando o nosso coração se vai afrouxando pelo espírito do século. Ele é a cisterna de Jacó, essa nascente de água viva e pura, e ela cumpre chegarmos-nos muitas vezes para lavar nossa alma de suas manchas. Os meninos, como é sabido, ouvem continuamente as suas mães falarem e, esforçando-se por balbuciar com elas, aprendem a falar a mesma língua. Deste modo, nós, unindo-nos com nosso Senhor pela meditação, e notando as suas palavras e ações, os seus sentimentos e inclinações, aprenderemos por fim, com a sua graça, a falar com ele, a agir com ele, a julgar como ele e amar ele. A ele é preciso prendermos-nos, Filoteia, e crê-me que não podemos ir a Deus, o Pai, senão por esta porta que é Jesus Cristo, como ele mesmo nos disse. O vidro de um espelho não pode deter a nossa vista se não for aplicado a um corpo sólido, como o chumbo e o estanho. De modo análogo, jamais nos seria possível contemplar a divindade nesta vida mortal se não se unisse a nossa humanidade em Jesus Cristo, cuja vida, paixão e morte constituem para as meditações o objeto mais proporcionado a nossas luzes, mais agradável ao nosso coração e mais útil ao melhoramento de nossos costumes. O Divino Salvador chamou-se a si mesmo o pão descido do céu, por muitas razões, entre as quais podemos aduzir a seguinte: assim como se come o pão como toda sorte de alimento, assim devemos tomar o Espírito de Jesus Cristo na meditação, e ele, nutrindo-nos, influirá em todas as nossas ações. Por isso, muitos autores repartiram em diversos pontos de meditação o que sabemos de sua vida e paixão. Entre esses autores, aconselho-te especialmente São Boaventura, Belitani, Bruno, Capaglia, Granada e La Puente. Emprega neste exercício 1 hora por dia antes do jantar ou de manhã, se for possível, antes que percas as boas disposições e tranquilidade de espírito que dá o repouso da noite. Mas não prolongues mais este tempo, a não ser que o teu pai espiritual tenha fixado expressamente. Se te for possível fazer este exercício com maior tranquilidade numa igreja, parece-me ainda melhor, porque, a meu ver, nem pai, nem mãe, nem marido, nem mulher, nem pessoa alguma terá direito de disputar-te esta hora de devoção. Ao contrário, em casa não podes contar com toda ela nem com tanta liberdade, em razão da dependência em que aí te achas. Começa a tua oração, seja mental, seja vocal, sempre pondo-te na presença de Deus. Nunca negligencieis esta prática e verás, em pouco tempo, os seus resultados.
Se em mim confias, hás de recitar o Pater Noster, Ave Maria e o Credo em latim. Não omitirás, no entanto, de aprender estas orações também na tua língua materna, para que lhe entendas o sentido. Deste modo, conformando-te ao uso da Igreja pela língua da religião, compreenderás outro sim o sentido admirável destas orações e lhes saborearás a suavidade. Convém recitá-las com a máxima atenção ao sentido e excitando os afetos correspondentes. Não te deixes levar pela pressa infundada de fazer muitas orações, mas cuida de rezar com devoção. Um só Pater, rezado com piedade e recolhimento, vale mais que muitos recitados precipitadamente. O rosário é um modo utilíssimo de rezar, suposto que se saiba recitá-lo bem. Para que tu o saibas, lê um desses livrinhos de oração que contém um método de rezá-lo. Muito recomendável é também recitar as ladainhas de Nossa Senhora e dos santos, como outras orações que se acham em manuais aprovados devidamente. Mas tudo isso fica dito sob a condição de que, se tens o dom da oração mental, lhe dês o tempo principal e o melhor. Deves notar que, se depois de o fazeres por causa de muitas ocupações ou por outro motivo, não te sobra tempo disponível para tuas orações vocais, absolutamente não te deves inquietar. É bastante rezares antes ou depois da meditação simplesmente a oração dominical, a saudação angélica e o símbolo dos apóstolos. Se, ao recitares uma oração vocal, te sentires atraída à oração mental, muito longe de reprimires esta inclinação, deves deixar-te levar suavemente e não te perturbes, por não acabar todas as orações que te tens proposto. A oração do espírito e do coração é muito mais agradável a Deus e salutar à alma do que a oração dos lábios. Está bem de ver que a esta regra has de executar o ofício divino e aquelas orações que estás obrigada a recitar. Deves repelir tudo que te poderia impedir este santo exercício pela manhã. Mas, se tuas múltiplas ocupações ou outras razões legítimas te roubam este tempo, procura fazer a meditação de tarde, a hora mais distante possível das refeições, quer para evitar a sonolência, quer para não fazer mal à saúde. E se prevês que em todo o dia não acharás tempo para a oração, cumpre reparares esta perda, suprimindo-a por essas elevações frequentes de espírito e coração a Deus, as quais chamamos jaculatórias, por uma leitura espiritual, por algum ato de penitência, que impede as consequências daquela perda e propõe-lhe firmemente fazer a tua oração no dia seguinte.